Gente, é o fim da linha para José Botto no Flamengo. Pode não ser agora, mas me parece que ele se inviabilizou no clube. Muito por causa de si próprio. Muito por causa de, talvez, deslumbramento com toda a situação de estar à frente do departamento de futebol de um gigante do mundo. Pode ser, pode ser. É ruim a passagem do José Botto pelo Flamengo e permite até que o Marcos Braz, que está lá no Clube do Remo, em Belém do Pará, tire uma onda no Instagram. Foi o que fez o ex-vice de futebol do Flamengo na rede social nesta segunda-feira, né? Cutucando, claro, o BAP e tal, eles nunca falaram a mesma língua. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, inventou, é gol! Fala pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e o José Botto se viabilizou no Flamengo em uma semana, né? Impressionante isso. Porque, aliás, um pouquinho mais de uma semana, acho que o castelo de cartas começa a ruir quando o José Botto faz uma declaração muito infeliz sobre o Vlahovic, né? Naquela entrevista à Gazeta dello Sport, claramente deslumbrado, né? Dando uma entrevista a um jornal conceituado na Europa em que ele fala o nome do Vlahovic, como se fosse factível para o Flamengo trazer o Vlahovic. Os companheiros Mauro César, Pedro e Ivo Almeida destrincharam perfeitamente a situação hoje do José Botto no Flamengo. E acho que o Botto deveria pedir o boné. Porque a partir do momento, vamos lá, em que ele pede uma contratação, no caso do Michael Johnston, uma contratação sem pé nem cabeça, sob o aspecto técnico, e vê essa contratação ser vetada por causa da péssima repercussão interna e externamente, ele não tem mais o que fazer no Flamengo. Ele não tem mais o que fazer no Flamengo. Né? A gente já falou aqui muito sobre o Michael Johnston, né? Para mim um jogador que não tem condição simplesmente de vestir a camisa do Flamengo, até por ser mais do mesmo em relação ao que o Flamengo tem, seja com o Everton Cebolinha, seja com o Michael, essa coisa toda, mas ele vai se inviabilizando. Né? Tem o caso Pedro, que para mim é o tiro de misericórdia no José Botto. Ali ele deveria ser demitido, claramente demitido. E tem a questão Michael Johnston, que foi uma barbeiragem, foi uma lambança do José Botto. Tudo bem, vamos contratar aqui por scout. Beleza, eu acho que é um método muito importante para a aferição de jogadores. Não dá para ignorar isso, não dá para negar isso. Mas vamos lá, o Flamengo ia gastar 5 milhões de euros num jogador do West Bromwich Albion, um time que terminou a Championship, que é a segunda divisão do futebol inglês, na parte intermediária da classificação. Jogador que não faz a menor diferença na equipe dele. Ah, mas é um cara bom no mano a mano, aquela coisa toda, abre espaço. Tá bom, cara. O Cebolinha também era, o Michael também era. E aí? É jogador para nível do Flamengo? Se ele fosse bom, ele estaria no clube da Premier League. É simples assim, não viria para o Flamengo. Não viria para o Flamengo. E aí, eu acho que o cúmulo da humilhação é por causa da repercussão, o Flamengo andar casas para trás e uma reviravolta simplesmente recuar da contratação. Olha que papelão. O cara tinha, segundo o Vene Casagrande, a passagem emitida para chegar ao Rio de Janeiro nesta terça-feira. E aí alguém liga para ele e fala, olha, não é bem assim. Mas põe-se no lugar do atleta. Sendo bom ou ruim, põe-se no lugar do atleta. Você fecha um acordo de trabalho e no dia seguinte, por causa de um motim,
o cara que lhe fez a proposta liga e fala, não, então não é bem assim, ppp. É claro que o cara vai ficar incomodado. Essa é uma barbeiragem na gestão. E tem muita gente hoje na rede social, você que era contra o Marcos Braz, inclusive, né, eu não estou aqui falando que era a favor ou contra, nada disso, sempre fui favorável à implementação do profissionalismo no futebol, a implementação da profissionalização, né, de alguém que chegasse para o Felipe Luiz e olhasse olho no olho dele e falasse assim, cara, isso que você está fazendo está errado. E não ser um homem tão próximo ao Felipe Luiz que atenda aos caprichos do técnico do Flamengo. Acho que a lógica é subvertida aí. Há uma subversão. Então, cara, não é para isso que você traz um diretor de futebol profissional, né? Para abrir mão do Pedro. O Flamengo estava abrindo mão do Pedro. Abrindo mão do Pedro. Por 15 milhões de euros. Né? E o Flamengo estava prestes a contratar um jogador da segunda divisão do futebol inglês por 5 milhões de euros. E o Flamengo está prestes a fechar a contratação do Carrascal por 12 milhões de euros. Um jogador que chega à Rússia por 5 milhões. Ninguém o vê jogando no futebol russo. Ele, estranhamente, tem uma supervalorização no mercado. Como é que isso funciona, já que ninguém está assistindo aos jogos do Dinamo Moscou? Então ficou uma coisa meio esquizofrênica, de fato. E aí o José Boto se enrolou. Sozinho. Absolutamente sozinho. Ou seja, não tinha cancha, e me parece claro isso hoje, para assumir o departamento de futebol de um gigante do mundo. E aí fica essa história agora. Quem? O Flamengo tem um jogo no próximo sábado contra o São Paulo. E aí? Vai com o Felipe Luiz? Não vai com o Felipe Luiz? Como é que fica essa história toda? O Felipe Luiz acho que ganhou um tamanho e eu elogiei muito aqui e mantenho os elogios após a vitória sobre o Chelsea por 3-1. Mas será que ele não atingiu um tamanho que ele não tem tampouco? É uma coisa para a gente debater. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Você pode discordar de tudo que eu estou falando. Não tem problema nenhum. Agora, o Flamengo precisa dar uma resposta. O Flamengo perdeu o Gerson, perdeu o Pulgar. E o torcedor, a partir do momento em que o sarrafo é colocado lá em cima com o nome do Dusan Vlahovic sendo dito em on, ou seja, no microfone, pelo José Boto, acorda com o Michael Johnston. Tá tudo errado. Tá tudo errado. O Boto fez lambança atrás de lambança e também deveria ter a prerrogativa para fazer contratações. E foi, não vou dizer desmentido, não é esse o termo, mas foi vetado. Ele foi escanteado, né? Nessa questão aí da negociação do Michael Johnston. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.